quando a gente pensa em crescer, a gente pensa automaticamente, naturalmente, ou pelo menos deveria, pensar em abdicar, pensar em abandonar a fase da infância. Sabe, amados, quando uma criança está crescendo, ela está de fato atravessando uma fase para ingressar em outra fase. Quando a gente olha para a nossa vida espiritual, não é diferente. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos como um bebezinho espiritual. Nós somos gerados de Deus, nascemos de novo. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus experimenta um novo nascimento, aleluia. E essa pessoa é um bebê espiritual. Às vezes a pessoa tem 60 anos de idade, está na melhor idade, mas mesmo assim, se ela acabou de nascer de novo agora, se ela acabou de ingressar na família de Deus, se ela acabou de se converter, ela acabou de ser gerada. É literalmente um bebezinho espiritual. Então, quando a gente chega para Deus e a gente entrega a nossa vida a Ele, nós somos esse bebezinho espiritual. Você já viu aquela pessoa que se converte, aí não muda instantaneamente as vestes? Isso é normal. A pessoa tinha um guarda-roupa e ela se converte, ela continua usando as mesmas roupas. E aí, de repente, alguém chega e diz: nossa, olha a roupa daquela mulher na igreja. Aí alguém que já conhece diz: mulher, ela é um bebê espiritual. Ela acabou de ter um encontro com Jesus, ela acabou de nascer de novo. Amados, isso é algo que nós dizemos a fim de informar para aquela pessoa que está cobrando uma maturidade de um bebê, de que aquela pessoa é um bebê. Agora, amados, depois que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aleluia, aleluia, e a irmã ainda está vestindo o fio dental, que todo mundo vê que ela está com o fio dental. Rose quer dizer que o evangelho, até o modelo de calcinha, ele diz que eu devo usar. Não é isso. Use a calcinha que você preferir. Agora, ninguém precisa saber que você está com o modelo A ou o modelo B. Então, depois que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, é esperado, deixa eu dizer de novo, é esperado um comportamento diferente, vestes diferentes, palavras diferentes, ações diferentes. Quem está comigo? Glória a Deus. E louvado seja Deus, amados, porque em cada culto nós temos esse alimento que nos nutre para um crescimento. Deixa eu dizer isso de novo, em cada culto nós temos um alimento que nos nutre para esse crescimento. Olha o que a Bíblia diz sobre criança. Criança. Não criança espiritual, mas criança. Em Provérbios 22:15, eu vou ler praticamente todos os textos na RA, só alguns que vai ser em outra versão. Então, quando eu não citar a versão, é porque é a RA. Em Provérbios 22:15 vai dizer o seguinte: a estutícia está ligada ao coração da criança. Está falando de criança, ok? Mas a vara, oh aleluia. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Glórias. O que a Bíblia está dizendo? Mantenha esse texto aí. O que significa a palavra estutícia? A Bíblia acabou de nos dizer que a estutícia está ligada, conectada ao coração da criança. O que é estutícia? Mas estutícia é estupidez. Agora escute, além de estupidez, você vai entender melhor. Essa palavra no hebraico, estutícia, que está no coraçãozinho da criança, a Bíblia vai dizer, no hebraico, essa palavra refere-se a inclinação para a tolice, impulsividade. Toda criança é impulsiva. Também
Estutícia significa no hebraico tendência à rebeldia. E por fim, estutícia significa falta de discernimento moral. Ou seja, eu olho para esse verso e eu vejo claramente a Bíblia dizendo que a criança nasce com a natureza, assim como todos nós nascemos, amados, essa natureza carnal. E toda criança precisa ser formada, direcionada e corrigida. Repetindo, toda criança precisa ser formada, elas não vêm prontas, elas precisam ser formadas, direcionadas e corrigidas. Eu olho para esse texto e eu vejo que quando um crente, depois de velho, se comporta como um menino buchudo, eu vejo, amados, literalmente, e você vai concordar comigo, que tem crente, queridos, que já nasceu de novo faz tempo, mas essa estutícia que está ligada ao coração da criança, está ligada ao coração dele. Eu percebo claramente uma inclinação para a tolice. Você já viu algum crente inclinado para a tolice? Você já viu algum crente impulsivo? Venha não. Disser assim, eu digo assim. Disser um, eu digo duas. Porque eu sou crente, mas eu não sou besta. Você conhece algum crente que é tendencioso à rebeldia, igual criança? Ou seja, alguém que já deveria ter um comportamento específico, mas insiste na carnalidade. Vamos entrar nisso daqui a pouco de maneira mais assídua. É aquele crente, né, que tem uma falta de discernimento moral. Porque eu pergunto para você, será que todos nós não sabemos, amados, que desejar uma pessoa que é de outra pessoa é pecado? Porque tem crente que deseja. Falta de discernimento moral. Ele tem a informação, mas ele não discerniu ainda que aquilo é um pecado, que Deus de fato, é veemente em dizer, não cobice. Mas quando a gente insiste na meninice, na fase da infância, o que é que tem que vir? Porque só tem uma coisa que afasta isso da criança. Não é colocar a mão na cabeça dela e expulsar o demônio. Não é levar ela para a igreja pensando que a igreja vai resolver todos os anos de rebeldia que os pais acalentaram sem disciplina. Não, mas só tem uma coisa que é capaz de fazer com que isso aqui se afaste do coração da criança. É o quê? Era para eu ter trazido uma vara, olha. Esqueci da vara. Aquela tabica que chega e canta. Cada canto é um canto de libertação. Mas o que é que a criança faz? Corre da disciplina. Nós não gostamos de confronto, nós queremos o conforto. Mas não há conforto que nos conduz a um crescimento. Agora, o confronto conduz ao crescimento. Eu quero declarar, queridos, que você não está em um ano de conforto. Você está em um ano que, de fato, você vai ser confrontado, porque tem muito para fazer, tem muito para viver, tem muita promessa para se manifestar, e Deus não está conformado com a nossa meninice. Cadê seu amém? Sabe, queridos, quando você pensa numa chupetinha, a chupeta, ela conforta a criança, é ou não é? Eu quero que você participe. A chupeta, ela conforta a criança, sim ou não?
Às vezes o pai está em um momento que não tem como dar uma nutrição, um alimento. A criança está com fome. Aí você puxa a chupeta e toma na boca do infeliz. Aí ele fica... Ele é confortado por um tempo, é enganado por outro tempo, mas quando eu olho para a chupeta, amados, eu descubro, chupeta acalenta, mas não nutre. A chupeta engana, mas não alimenta. Então tem crente que está acalentado, com a sua chupetinha confortável. Mas a chupeta não alimenta. A chupeta não nutre. Sabe o que é que a chupeta faz, amados? Entre tantas coisas ruins, a chupeta, ela dá aquela sensação de conforto e a chupeta, ela engana. Mas ela não nutre, ela não alimenta, ela não transforma, ela não conduz a criança a uma fase de maturidade. Qual foi a criança que você conheceu que cresceu muito porque chupou muita chupeta? Cresceu muito, dá muita chupeta a ela, porque ela vai crescer mais e mais. Olha, é comprovado cientificamente no livro de Satanás, que quando você bota a criança para dormir e você dá a chupeta a ela desde cedo, e dá, e dá, e dá. Quanto mais ela está chupando a chupeta no berço, mais os ossos crescem. Onde está esse estudo, amados? É só para acalentar, é só para enganar. Parece que você está sugando algo, mas na verdade não sai nada. É só uma distração. Agora, tem 3 chupetas hoje que a gente vai aprender a abandonar. A primeira chupeta, preguiça espiritual. Oh, glória! Chega, eu estou arrepiada. Emocionada. Primeira chupeta, preguiça espiritual. Eu vou falar algumas preguiças para que você entenda. Porque mensagem boa é aquela que a gente entende, sim ou não? Primeira chupeta, preguiça espiritual. Agora, dentro dessa chupeta, dessa primeira chupeta, eu quero trabalhar com você algumas preguiças espirituais. Primeira, preguiça espiritual de amar. É aquela mulher que ela se determina, ela vem para um culto como esse, e ela se determina a tratar o marido bem. Tem que tratar esse infeliz de porta bem mesmo. Me perdoe, Deus, eu tenho tratado esse infeliz tão ruim, mas assim, a partir de hoje eu vou mudar. Amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou fazer o almocinho do jeito que ele gosta, o cafezinho da manhã do jeito que ele gosta, o jantarzinho do jeito que ele gosta. Vou ser paciente, gentil, amorosa, glórias, a noite tem, tudo isso. Quando você cruza para o almoço, que ele faz algo que você não gostou, aí você chuta o pau da barraca. É aquela pessoa que estava determinada, mas uma reação do outro faz com que ela abdique do princípio. Amados, criança não é comprometida com o princípio. Criança é comprometida com guloseimas. É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, sabe que tem que falar com o irmão, tratar bem o irmão, acreditar no irmão, falar bem do irmão. Fala uma semana. Daqui a pouco, a preguiça espiritual de amar. É porque fulano é muito difícil. E tu? Joia rara. Preguiça espiritual de amar. Eu pergunto, amados, será que não estamos com a chupeta da preguiça espiritual de amar? A gente ama quando nos é conveniente.
Quando não, a gente dá uma rabisaca e nem a paz do Senhor a gente dá. Será que você não é um preguiçoso no amor? Tardio em amar? Amados, nós lidamos com ovelhas. Eu tenho de convertida 18 anos, nós lidamos com ovelhas. Tenho 23 anos de convertida. 18 anos nós pastoreamos pessoas. E, mas tem aquele ser humano que você chega para ele e diz assim: benção, trata fulano assim, benção. Ô, benção, é uma vida dizendo. Aí daqui a pouco você escuta. Você até pensava que o infeliz tinha soltado a chupeta, da preguiça de amar. Mas daqui a pouco tu fica sabendo que a bênção deu mais um coice. É aquela ovelha que esquece que é ovelha e se transforma em um bode. Dá cabeçada, parte para cima. Que amor, que amar, que tratar bem, que falar direito. Inclusive pessoas que fizeram o rema. E que ao longo da nossa vida a gente pensou, quando fizer o rema, transforma. Oh, se nem o rema deu jeito. Olha o que Gálatas 6:9 na NBV diz. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos. Gálatas 6:9 NBV. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de... Mas quem faz o bem tem uma colheita de quê? Não, eu quero ouvir um coral, porque você está vivo. Quem faz o bem tem uma colheita de quê? Agora, quem faz o mal tem uma colheita de quê? Se o bem faz com que a bênção venha, o mal faz com que o que venha para mim? A maldição, amados. O dia mau, circunstâncias. Por quê? Porque eu estou fora do amor. Aí ele continua e diz: se não desanimarmos nem desistirmos. Então, você vai ter uma colheita de bênçãos. Se você não desistir de fazer o bem. Se você não abandonar o bem. Se você não chutar o pau da barraca. E eu sei, amados, tem pessoas que não são fáceis. Mas louvado seja Deus, porque elas nos dão a oportunidade de crescer em amor. Olha como você está animado. Pensa como você era quando chegou nessa igreja. Estou falando do amor. Quem você era? Como você tratava o povo? Como você falava com uma pessoa quando você considerava que ela estava errada? Pergunta, você já cresceu? Já melhorou, nem que seja um tiquinho? Já foi dado, nem que seja um corte nessa sua chupeta? Um corte nela? Para arrancar um pedaço do bico? Ou você está? É porque você não sabe, Rose. Tem gente aqui que não presta, não. E quem é que presta, amados? Tu? Eu? Quem presta? Mas é justamente aí que nós temos a oportunidade de crescer. Por quê? Porque você vai desenvolver o músculo do amor, exercitando o bem a quem não merece o bem. Quem ainda está animado de largar a chupeta? Então Deus está, já começou a cortar o bico dela. É aquela mãe que você tem que soltar essa chupeta aí você vai lá e tome no bico. Aí quando ela vai chupar, mãe, é o bico da chupeta. Aí você diz, eita, machucou, não foi? Você nem disse que foi você. Você fica quieta. Porque você está querendo que ela se livre dessa chupeta, porque já passou. É feia, amados, um menino grande chupando chupeta. E tem um monte de crente com a chupeta maior do mundo. Tem uns que você não vê nem a cara dele, só a chupeta.
Outro tipo de preguiça. Estamos vendo sobre a primeira chupeta, preguiça espiritual. Outro tipo de preguiça espiritual. Preguiça de crescer, amados, espiritualmente. Isso aqui é forte. Lê a Bíblia quando dá vontade. Ora quando sobra tempo. E não exerce intencionalidade na sua vida com Deus. Mas se eu for esperar ler a Bíblia quando eu tenho vontade e orar quando eu tenho tempo, vai dar ruim. O que eu preciso fazer? Ser intencional. Deus, ele não pode ficar à margem da minha agenda. Ele tem que ser o centro dela. Não é quando sobra tempo. O tempo é dele. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o primeiro. Ele é a primícia, amados. Queremos trazer Deus para a margem da nossa vida. E ele está dizendo, ei, eu preciso voltar para o centro. Esse lugar onde eu governo, onde eu digo para você o que você deve fazer como Senhor da sua vida, e você como servo, você segue a instrução. Por quê? Porque você quer crescer. Porque você quer crescer. Olha o que Efésios 4,15 na LTLH diz. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, amados, existe uma altura, existe uma estatura espiritual, que está proposta para nós. Agora, quem está disposto a ser intencional na sua vida espiritual para crescer esse ano? Quem está disposto a ser intencional na sua vida espiritual para crescer esse ano? Amados, nós precisamos ser intencionais. Não espera ter tempo para ler Bíblia. Não espera ter tempo para orar. Isso deve ser prioridade para você. Deus não pode estar à margem da sua vida. Ele precisa estar no centro. Então, preguiça de crescer espiritualmente é uma coisa que nós vamos ter que abandonar esse ano. Essa preguiça de crescer espiritualmente, essa preguiça de ler bons livros, essa preguiça de ler Bíblia, essa preguiça de estudar a Bíblia, essa preguiça, amados, de adorar a Deus, de cultuar a Deus na sua casa. O projeto Família Forte, 15 minutos por semana, e a gente escuta pessoas dizendo que não tem tempo. Eu digo para você, amados, você acha mesmo que você vai crescer esse ano com esse tipo de vida espiritual minguada? Vai não, queridos, é engano. Mas nós estamos no final do 2º mês. Dá tempo mudar. Porque o projeto Família Forte não é para enfeitar a sua estante. É para salvar a sua casa. Outro tipo de preguiça espiritual. Preguiça espiritual de exercer disciplina. Oh, aleluia. Começa a ler um livro. Olha, aquele cheirinho de livro novo, você abre, você fica empolgado. Comprou pela internet, ou comprou aqui na livraria, e você fica animado. Aí você abre aquele cheirinho de livro novo, você lê uma página, 2, um capítulo 2, e pronto. Começa numa academia e logo desaparece. Cadê você? Estou sem tempo. Começa com uma dieta, oh glórias. Amanhã eu começo. Ai, Rose, porque eu estava assim, viajando, sabe, esses dias, muito ocupada. Aí eu comi tudo que não deveria comer na vida, mas amanhã eu começo. Mas na próxima segunda, a pessoa já colocou o pé na jaca. Preguiça espiritual de exercer disciplina. Começa uma dieta. É dieta de tudo quanto é coisa. Mas comece, irmão, não finaliza, benção.
Onde foi que tu aprendeu, amados, a começar as coisas e a desistir no meio do caminho? Mas quem fica no meio do caminho, mas não chega a lugar nenhum. O que foi que você começou e parou? Vamos lá, vamos catar essa chupeta. Aonde ela está? Cadê ela? O que foi que você começou e parou? E você sabe que não era para parar. Onde está a chupetinha? É tempo de voltar para casa e retomar a disciplina dentro daquilo que Deus tem pedido, amados, para nós esse ano. Não espera ter vontade, não espera empolgação, só se disciplina. Só se arrasta, se pega e se leva para aquilo que você entende que é a vontade de Deus para a sua vida. Posso ouvir seu glória a Deus de verdade? Preguiça espiritual de praticar a organização. Vou arrumar o guarda-roupa. Começa na gaveta das calçolas e nem finaliza. Já desistiu. Alô? Deus é um Deus organizado, amados. Aquele seu móvel na empresa, que tem um monte de papel que não serve para nada, caneta que não pega, caneta que até estourou lá. Tem coisas que são simples, amados, mas falam sobre a nossa miséria. Miséria de mentalidade. Queremos uma empresa que prospera, mas as gavetas dela estão todas bagunçadas. Você começa a organizar e não avança. Essa preguiça espiritual no quesito de organização. Entendemos que Deus é um Deus de ordem, mas não colocamos ordem em nada. E Deus está dizendo, eu quero que você abandone essa chupeta hoje. Ela está limitando o crescimento da sua empresa, o crescimento da sua família, o crescimento do seu lar, o seu crescimento espiritual. Amados, essa mensagem é séria. E é um chamado de Deus para um tempo de crescimento. Preguiça de assumir responsabilidades. Nesse livro aqui, eu não vou ler, porque me demandaria mais tempo. Tem um testemunho da Daisy Osborne. Tem por título 5 escolhas para as mulheres que vencem. Eu já li esse livro mais de uma vez. E esse livro tem me abençoado muito todas as vezes que eu me determino a ler ele. E tem um testemunho que ela fala que foi para uma determinada cidade para poder organizar a cruzada para o seu marido, que viria dias depois, o T.L. Osborne, um grande homem de Deus. E ela ia na frente para organizar tudo e depois ele chegava. E nessa ida à frente, ela disse que quando terminava o que ela tinha que fazer, ela ia para um lugar tomar um cafezinho. E lá ela conheceu uma moça. E essa moça era uma moça muito bonita, muito elegante. E ela começou a conversar com essa moça, começou a falar de Jesus para essa moça. E de repente essa moça olha para Daisy Osborne e diz para ela, Daisy, você pode comprar umas roupas para mim quando você voltar para os Estados Unidos? E mostrou um catálogo a Daisy Osborne. E começou a mostrar. Ela disse que era um catálogo quase pornográfico. Ela disse, eu não estou entendendo porque você está pedindo para mim comprar esse tipo de roupa para você. Qual sua profissão? E aquela moça olha para Daisy e diz, eu sou prostituta. Mas a ênfase da situação era que essa moça falava 7 idiomas fluentes. E Daisy fala que só falava inglês e espanhol. E estava lutando para conseguir falar francês. Para poder pregar o evangelho em outra língua. Para alcançar outro povo. E ela disse que não conseguia, mas quando ela viu aquela moça que se determinou para aprender 7 idiomas e falá-los de maneira fluente para se prostituir, ela disse que aquilo foi como um chacoalhão nela. E ela disse que começou a orar a Deus
constrangida, envergonhada, disse: Deus, aquela mulher fala 7 idiomas para prostituir o seu corpo. Eu só falo inglês e espanhol. Faz tempo que estou querendo falar francês e não consigo. Senhor, me ajuda para que eu consiga falar francês. E Deus disse para ela: se esforce, faça a sua parte que o milagre eu realizo. Ela diz que procurou um professor, amados, e em tempo recorde estava falando fluentemente francês. Ela disse que orou a Deus e disse para ele: Deus, foi o Senhor que confundiu as línguas. Então o Senhor pode endireitá-las. Foi o Senhor que confundiu as línguas lá e colocou um monte de língua. O Senhor conhece todas elas, pois o Senhor pode desconfundi-las para mim. Porque o meu propósito é muito maior. É o propósito de alcançar vidas. Sabe, mas eu olho para isso aqui, eu vejo alguém que assumiu a sua responsabilidade. Alguém que não ficou, porque ela tem mais sorte do que eu. Ela diz que pensou, porque ela é jovem. Ela consegue porque ela é jovem, eu sou uma idosa já. E Deus falou com ela: Deise, só faça a sua parte que o milagre eu faço. Amados, esse é um ano que a gente vai parar de dar desculpas e a gente vai assumir a nossa responsabilidade. Criança não tem responsabilidade, mas adulto tem. Última preguiça espiritual de buscar direção. A pessoa está sofrendo em determinada área, amados, e não se posiciona em oração. Mas eu te pergunto, o que é que tem de errado? Olha para mim, olha para mim. Tu está com um moído no teu casamento, presta atenção. Podia dar qualquer outro exemplo, mas vou dar no casamento. Criação de filhos. Tu está com um moído na criação dos teus filhos. Tu tem o Deus que criou o teu filho habitando dentro de tu. E o Espírito Santo que conhece tudo habitando dentro de tu também. Esse Espírito sabe o caminho do coração do teu filho. Sabe como alcançá-lo. Sabe como trazê-lo. O que nos falta? Eu te digo, coragem. Porque preguiça sobra. Ai, orar. Então eu vou orar, né? Para saber como criar os meus filhos. Vai orar. Se a maneira como tu está fazendo não está dando certo, Deus tem a fórmula certa para você. Você só precisa, amado, se dispor a buscar. Mas a pessoa passa 1 ano sofrendo, 2 anos sofrendo, 3 anos sofrendo, e ai Deus, e Deus está dizendo, é igual aquela criança, mas literalmente, que fica esperneando. E Deus, amadureça, cresça, venha para o lugar de responsabilidade, vá orar. Eu quero te dizer como criar essa criatura. Eu quero te dizer como alcançar o coração desse filho. Eu quero te ensinar como lidar com essa rebeldia. Eu quero te ensinar tudo, mas cadê você no lugar da dependência e da direção? Preguiça de buscar direção. Pessoas sofrendo financeiramente. Cadê, amados, o seu posicionamento em oração? Deus sabe como te prosperar. Deus sabe, amados, a porta certa que você pode entrar. E Ele pode colocá-la diante de você. Agora não vai cair na tua vida como uma fruta madura. Assuma a sua responsabilidade. Sofrimento, amados, que se perpetua, não é bíblico. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 20 anos. Que esse casamento pena, 20 anos que esse menino é rebelde, 20 anos que tu está vivendo pendurado financeiramente. E eu te pergunto o que nos falta? Não nos falta nada de Deus, porque temos o Espírito, temos um Pai que responde, mas sabe o que nos falta? Coragem. Dizer, eu vou abandonar a preguiça e vou entrar no quarto de oração e só saio de lá com resposta de Deus.
Ele tem algo para me dizer sobre esse menino. Ele tem algo para me dizer sobre esse marido. Ele tem algo para me dizer sobre essa empresa. Ele tem algo para me dizer sobre minha vida financeira. Eu estou disposto a buscar. E amados, Deus está disposto a responder. Aleluia. Em todas essas coisas que eu citei para você agora, essas preguiças, nós vemos uma coisa muito forte em todas elas: inconstância. Pessoas que não têm uma firmeza, mas são instáveis. E sabe, amados, a inconstância e a infância andam de mãos dadas. Toda criança é inconstante. Uma hora ela está com raiva de você, porque você disse não a ela. Outra hora ela está: mamãe, eu te amo. Uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro. Toda criança, mas é inconstante. E Deus não tem mais essa fase para mim, para você. É tempo de assumirmos as rédeas da nossa vida e dizermos: Deus, eu decido abandonar a chupeta. Eu decido abandonar a chupeta da preguiça espiritual, da preguiça de exercer disciplina, da preguiça de amar, da preguiça de praticar a organização, da preguiça de assumir a minha responsabilidade, essa preguiça tão grande de não buscar a direção de Deus. Mas queremos que um profeta nos diga o que fazer. Mas Deus tem a resposta para você. Senhor, fala com alguém para falar comigo, Pai. Mas Ele quer falar pessoalmente contigo. Mas onde estamos nós? Nesse lugar de oração, nesse lugar onde eu busco direção de Deus para a minha vida e para a minha família. Você está aqui ou você já foi para casa? Segunda chupeta. Amizades que afagam nossa meninice. Essa é uma chupeta, a primeira que vimos, essa preguiça espiritual. Agora tem outra chupeta, amados, que é amizades que afagam sua meninice. Minha meninice. Você gosta daquelas pessoas que passam a mão nas suas costas e diz: oh, é assim mesmo. Todo mundo faz, isso é normal. Ah, não tem nada não, é assim mesmo. Não cobre ela não. Quem conhece aquele tipo de vó? Que o pai e a mãe quer corrigir e a avó não deixa, quando está na frente dela. Não, bichinho! Cuidado que todo bichinho vira bichão. E morde, e machuca, e agride, porque não foi podado quando a coisa estava pequena. Não faça isso com ele. Lá vem você com a vara de goiaba, que você acabou de quebrar, verdinha. Você chega, vem assoprando. Eu pego ele hoje. Aí a avó: não, é uma criança, você está doido. Mas essa avó quase arrancou teu couro quando te criava. Agora o netinho, ninguém... Ai! Mas quando era tu, não era vara verde, não. Era mangueira. Era colher de pau. Panela de prego. O que tivesse na frente, meu amigo, voava. Aí agora que tu quer criar o teu filho, educar o teu filho, ensinar o teu filho. Não, bichinho. Mas tem gente que é assim, amados. Se cerca de pessoas que passam a mão na sua meninice. São aquelas que querem o conforto e desprezam o confronto. Quem são suas amizades? São pessoas que dizem para você, na sua face, que essa chupeta não combina mais para você? Ou são aquelas que dizem: não, ainda está na idade, deixa o bichinho chupar um pouquinho mais.
Eu declaro sobre a sua vida, queridos, amizades esse ano que vão te confrontar. Pessoas que não estão comprometidas em te agradar, elas estão comprometidas em te ver crescer. Gente que vai olhar para você e vai dizer, toma um banho direito, que catinga de sovaco da bexiga é essa que tu tem, filho? Não sinto, pois tá podre. Mas quando você vê alguém fedendo, ajude. Diga. Deus me livre, Rossi, aqui da igreja. Olha, a sua mãe espiritual está te dando autoridade para isso. Quando você vê seu irmão fedendo, diga, olha, mamãe mandou dizer. Mamãe mandou dizer, seu sovaco tá brabo hoje, irmão. Que mamãe? Rose, ela disse que quando a gente visse o irmão fedendo aqui, era um para ajudar o outro. Estou te ajudando, a tua boca hoje está podre. Se der um assopro, o irmão cai. Não é na unção, não. É na baforada. Amado, gente que vai olhar para você e vai dizer, mulher, vem cá. Deixa eu tirar uma foto dessa tua bunda. Vira aí. Lá no banheiro das mulheres, vem cá, irmã. Vira aí, porque tu olha assim, tu não vê direito não. Deixa eu tirar. Vira direito e deixa eu tirar. E tira bem assim. Tá. Sim, irmã, olha que presepada da gota é essa. Tu acha que quem vai assistir culto atrás de tu desse jeito? Mulher se apruma. Ai, mulher, mas não tem como esconder que a bunda é grande demais. Então bota uma blusona, uma calça folgada. Mas pelo amor de Deus, irmã, não faça isso não. Tu é crente, mulher. E tu é minha irmã, eu te amo. Quem se habilita? Oh, não, eu não estou acreditando não. Que o restante não está habilitado. Mas quem se habilita, quem está comprometido. Mas se você ama, você vai dizer a verdade. E se a pessoa achar ruim e diz, tu não estava no culto de Rose, não? Assiste o culto da chupeta. Foi ela que mandou. Pode jogar para mim, eu não ligo não. Eu já levo tanta cipuada no mundo. Tanta cipuada no meio do mundo. Que uma mais, uma menos não dói mais não. Eu falei, cócega. Pode dizer que fui eu. Um chulé. Mas a pessoa está de tênis e de meia. E tu está sentado do lado dela e tu está sentindo a catinga. Irmão, imagine se isso sair do sapato. Eu já fiquei desconfortável do lado de pessoas, mas o sapato estava lá, mas calçado no pé da pessoa, a meia era grossa. E a catinga, irmão, daqui de cima eu sentindo. E a pessoa não sente não, tem que ajudar. Quem entendeu? Irmão, tem uns irmãos que usam as calças. De Zezé de Camargo e Luciano. Era o ídolo dele. Na década de 80. Ele sempre quis uma calça daquela. Mas era muito cara. Aí hoje só o que você acha. Irmão, quando você vê o negócio fracionado. Homem, você que é homem, chega junto e diz, irmão, vem cá. Está fracionado. Está o quê? Fracionado. Que é isso? Dividido. O quê? A parte de baixo. Dá uma olhadinha lá no espelho. Está feio. Está todo mundo vendo. Não está te machucando, não? Você prefere em pessoas que te confortam ou pessoas que te aprumam? Eu sei, mas a nossa carnalidade quer pessoas que nos afaguem. Pessoas que nos acolham do jeito que a gente está e a gente fica para sempre como está e a gente não muda nunca. Mas louvado seja Deus que você está no lugar do seu crescimento.
Terceira e última chupeta, e essa aqui eu vou falar bem rápido, que eu já estou no meu tempo. Carnalidade. Toda criança é carnal. Quem já percebeu isso? Toda criança, mas é carnal. Se as suas vontades, as suas carnalidades não são feitas, atendidas, ela reage. Essa chupeta da carnalidade simboliza as obras carnais que realizamos. Vícios, pecados, jogos de azar, que está roubando o recurso da sua família. Vício em pornografia, masturbação, contato com pessoas que você sabe que aquilo ali vai te arrastar para um adultério. Amados, esse tipo de chupeta, a carnalidade, é uma das piores coisas que existem. Porque à medida que a gente vai cedendo para ela e chupando ela, e chupando ela, e chupando ela, você vai ficando confortável, mas aquilo não te faz crescer. Aquilo vai meio que matando sua sensibilidade em Deus. Ficamos insensíveis, a prática do pecado nos torna pessoas insensíveis. E sabe, o que essa chupeta da carnalidade é para uma pessoa, não é para outra. Porque tem pecados que nós estamos cometendo que a outra pessoa do lado não está. O dela é outro. O meu é esse, o dela é este cá. Então, todos nós, amados, temos algo que nós precisamos abandonar hoje. Você já sabe, isso é pecado. Isso me afasta de Deus. Mas está tão assim, pendurado em mim. Sabe, tão junto que eu não consigo deixar, sabe, abandonar. Eu vejo a tesoura de Jeová hoje, dizendo, eu vou cortar esse infeliz dessa chupeta. E isso que está te amarrando e te mantendo na infância, esse crescimento minguado, isso vai ser solucionado hoje, porque eu creio, amados, que o Espírito Santo está pegando essa palavra e transformando coisas dentro de nós. O crescimento exige mudança, abandonos a Deus, a coisas. Há um vídeo que eu queria ver contigo, para a gente finalizar. E esse vídeo é bem interessante. Pode apagar as luzes. Escuta isso, vê isso. Coisas que minimizam ela, que abatem ela, que a tornam raquítica. Amados, se alguma criança entra com uma chupeta dessa aqui na igreja, você vai dizer, é normal, é uma criança. Mas, amados, se eu entro com uma chupeta dessa na igreja, faz do Senhor, irmão. Tudo bom? Oi, eu queria que o senhor, por favor, tirasse o lixo lá da porta, porque ele está muito feio. Sabe o que o pai diz para uma criança quando ela vai falar com a chupeta? Tira a chupeta. Tudo fica distorcido.
a chupeta distorce. Tudo. Até a arcada dentária dessa criança vai ficar assim, ó. Por quê? Porque foi exposta demais a algo que não serve para nada. O que é que a chupeta tem distorcido em você? É tempo de deixarmos ir. Toma, Senhor, pode levar. Só foi até hoje. Estou me despedindo dela hoje, viu? Mas eu acredito que aquele menino chorou muito. Você viu ele? Dá uma dó, não é? Mas é isso. Novas fases. Requer a Deus aquilo que é antigo. Fique de pé. O grupo de música pode vir. Até que é bonzinho, viu? Por isso que o menino gosta tanto. A irmã não sai nada dela, nada. É um negócio assim, sem proveito nenhum. Procura alguém que você conhece aí do seu lado. E diz, hoje eu vejo a sua chupeta sendo levada de você. Mas fique em paz. É uma nova fase que está se iniciando. Diga, eu declaro que você está livre de toda preguiça espiritual, de amizades que afagam sua meninice e da carnalidade. Olha para ele de novo e diz, Deus não está tentando te consolar nessa estação. Deus está tentando te amadurecer. E chegou a hora de abandonar a chupeta.